Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma viagem no tempo para reviver a São Paulo do início do século XX. Através de raras fotografias, exploraremos eventos da época, os hábitos e costumes da época, além da elegância da moda que caracterizou esse período extraordinário. Utilizando a própria linguagem da época em que essas fotos foram publicadas. Acomode-se e aproveite essa fascinante jornada pela história. Começamos com uma foto de Guiomar Novaes e distintas senhoritas que promovem seu concerto, na cidade de Campinas em 1914. Guiomar Novaes foi uma pianista brasileira que construiu sólida carreira no exterior, particularmente nos Estados Unidos. Ficou especialmente conhecida pelas suas interpretações das obras de Chopin e Schumann. Foi importante divulgadora de Villa-Lobos no exterior. É possível encontrar vídeo dela no YouTube participando do programa de TV americano Ed Sullivan Show, em 1953. Quando criança, Guiomar Novaes foi vizinha do escritor Monteiro Lobato, e foi ela quem inspirou a personagem Narizinho, a menina do nariz arrebitado do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em um tempo em que a cidade ainda crescia em meio ao verde abundante, um grupo de senhoras, moças e cavalheiros se reúnem para um piquenique no Bosque da Saúde. Vestidos em trajes que refletem a elegância da época, eles posam em meio às árvores, sorrindo para a câmera que eterniza este momento de confraternização. Aqui, foto de um dos pioneiros da aviação brasileira, Edu Chaves. Na foto de cima, uma pose antes do voo que foi realizado no bairro da Moca. Na foto abaixo, uma foto com amigos após a exibição aérea. Ele é o terceiro aviador brasileiro, antes dele apenas Santos Dumont e o tenente da Marinha Henrique Miller. Edu Chaves foi o primeiro piloto no mundo a realizar um voo noturno. Foi ele o criador da ponte aérea Rio-São Paulo. Foi homenageado com o nome de um bairro na zona norte de São Paulo, o Parque Edu Chaves. Aqui temos na foto acima uma canoa do Clube de Regatas São Paulo guarnecida por gentis senhoritas. Na foto abaixo, um training do time do Palmeiras. Os guapos futeballers posam para uma foto. Aspecto do Salão Germânia durante o concerto realizado pela notável pianista brasileira Dona Antonieta Rude Miller, celebrada pelo seu talento excepcional. Dona Antonieta Rude Miller foi professora de Guiomar Novaes, na qual falamos no início do vídeo. Registro de uma família após um agradável piquenique no Jardim da Aclimação. Já imaginou reviver momentos assim nos dias de hoje? Poder ter um dia simples e agradável com a família em um jardim da cidade em paz. Grupo de engenheiros recém-formados pela Politécnica da USP, reunidos para um retrato oficial. Com trajes formais e postura distinta, eles simbolizam a nova geração de profissionais que ajudará a moldar o progresso do país. O ambiente, cuidadosamente preparado para a fotografia, reflete a seriedade e o prestígio da ocasião, enquanto os olhares dos jovens engenheiros revelam o orgulho e a expectativa pelo futuro. Cena cotidiana da Rua 15 de Novembro em 1914, capturada em um belíssimo registro fotográfico. As imagens destacam senhoras elegantes passeando pela via, trajando vestidos longos, chapéus sofisticados e acessórios refinados, refletindo a moda da época. A movimentação das ruas e a presença de cavalheiros ao fundo revelam um típico dia no centro da cidade, onde a sociedade paulistana desfrutava de seus passeios e encontros. Na foto acima, um grupo de diplomados pelo importante estabelecimento artístico de São Paulo. Nas duas fotos abaixo, podemos ver o ambiente do salão durante a festa com que se solenizou a entrega de diplomas do Conservatório Dramático e Musical. Aí temos mais uma foto, agora de uma prova de tiro ao pombo em Santo Amaro. Em uma época em que qualquer acontecimento era digno de destaque, não era surpresa que até uma competição de pontaria ganhasse espaço na revista Cigarra. E como podemos ver, ninguém quis perder a oportunidade de aparecer na foto. Na imagem superior, temos a distinta comissão organizadora, formada por cavalheiros de terno impecável, chapéus bem alinhados e expressões de absoluta seriedade. Afinal, estamos falando de um evento de prestígio.
Já na foto inferior, os competidores surgem com as suas armas e posturas confiantes. Entre eles, o distinto senhor de branco, que não sabemos se veio para atirar ou para tomar um chá da tarde elegante. Mas independente do resultado, todos eles já haviam conquistado o verdadeiro prêmio, pois foram eternizados na história da cidade e, claro, nas páginas da revista A Cigarra. Agora vamos para mais um evento na cidade de São Paulo em 1914, registrado pela revista A Cigarra, a Quermesse no Jardim da Luz. Aqui temos acima a Barraca 2, que era dirigida pela senhorita Jesse de Souza Queiroz. Já abaixo é para dar noção da importância do evento. Nós temos aqui Dr. Carlos Guimarães, vice-presidente do estado de São Paulo, que seria o vice-governador, do estado. E também nós tínhamos a presença de Washington Luiz, que era prefeito da capital, com sua esposa, e ao lado Olavo Egídio. Essa foto é bem curiosa, porque de acordo com a descrição da foto, é a barraca 5, a barraca das enfermeiras, que estão na foto acima. Na foto de baixo, já é o senhor João de Sá Rocha, secretário-geral da Quermesse, fazendo a escritura da Quermesse, assinando a contabilidade da Quermesse. Aí temos a noção de como era um evento tão sério para a cidade. Participações ilustres, a elegância, realmente um evento único. Mais um evento importante na cidade de São Paulo. Durante a Semana Santa de 1914, a procissão da ressurreição de Cristo no Largo do Carmo. Já nessa outra imagem, a procissão no Largo do Carmo na entrada da Igreja do Carmo. Tudo isso em 1914, registrado pela revista A Cigarra. Boa parte do conteúdo apresentado foi retirado de um fascículo da revista A Cigarra, publicado no ano de 1914. Um verdadeiro mergulho no passado, trazendo fragmentos de uma época repleta de história e curiosidades. Agradecemos imensamente por sua companhia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Seu comentário é muito importante para nós. Então, escreva aqui embaixo o que achou. Até o próximo vídeo.